Olá, gente! Hoje iremos falar sobre a teoria das relações humanas. Elton Mayo, nascido em 1880 a 1949, psicólogo, professor e pesquisador, viu a necessidade de estudar as pessoas, desenvolvendo a experiência dentro das organizações, onde surgiu a experiência de Dalton. Fez também na Filadélfia, a fadiga humana, sobre a fadiga humana, na costa ocidental dos Estados Unidos, sobre o absenteísmo, evidenciando duas necessidades: adaptação do trabalhador ou trabalho, caracterizada pela produção. Da segunda é a adaptação do trabalho ao trabalhador, sendo centrado nos aspectos individuais e sociais do trabalho, predominado no aspecto produtivo. A teoria das relações humanas nasceu da necessidade de corrigir a tendência da desumanização do trabalho com a aplicação de métodos rigorosos, científicos e precisos das teorias anteriores. Necessidade de humanizar e democratizar a administração, libertando-a dos conceitos rígidos e mecanicistas, a abordagem clássica. Assim, alguns estudos foram desenvolvidos na busca da eficiência das empresas através das pessoas. A experiência de Dalton, realizada entre 1927 e 1932, sob a coordenação de Elton Mayo, foi um estudo realizado em uma fábrica de tecidos que não segurava funcionários. Elton Mayo contratou uma enfermeira e perguntou aos funcionários o melhor horário para o descanso, obtendo uma equipe mais engajada, com aumento da produtividade e menos demissões. Em 1927, em Chicago, na fábrica de Company, com o objetivo de relacionar a iluminação e a eficiência dos funcionários medidas por meio da produção, entender se aumentando ou diminuindo a iluminação afetaria na produção. E essa experiência foi dividida em 4 fases. A primeira fase, com 2 grupos de operários, com mesmas condições de trabalho, mas o grupo experimental, a iluminação era variável. Enquanto o outro grupo, a intensidade era constante, foi percebido então que a eficiência se dava pela variação psicológica. Já na fase 2, realizada em algumas moças, sendo esclarecido a elas o propósito e objetivo, que era verificar se lanches, redução do horário de descanso influenciaria nas condições de trabalho. Essa fase foi dividida em 12 períodos. Já a terceira fase foi deixado de lado a preocupação com as condições físicas e iniciou os estudos com relações humanas no trabalho, pois foi percebido o fator psicológico nas 2 fases anteriores e a diferença de atitude com as moças da sala de controle. Na sala de controle, a supervisão era controladora e humilhante. Já na quarta fase, foi separado em 2 grupos de experimento e controle, trabalhando na mesma condição com um observador dentro da sala, enquanto um entrevistador do lado de fora, fazendo entrevista para que fosse analisada a organização formal dos trabalhadores. A conclusão das fases foi que os valores sociais foram importantes como meios de os operários adquirirem confiança e estabelecerem relações eficazes de trabalho com o supervisor. Para
Os experimentadores, as operadoras possuíam atitudes de boa vontade e cooperação. Os pesquisadores perceberam que os operários pretendiam ser leais à empresa, o que gerava conflito, tensão, inquietação e descontentamento a ambas as partes, o operário e o grupo. E os salários só poderiam ser elevados se a produção toda aumentasse. A conclusão da experiência de Dalton é que os empregados não eram motivados somente por fatores externos, como pagamento e condições físicas do ambiente de trabalho. Havia fatores psicológicos que afetavam a produtividade e não só fisiológicos. O relacionamento social entre as operárias e a supervisão provocava condições de trabalho que favoreciam o aumento da produtividade das funcionárias. Essa experiência foi um marco na teoria das relações humanas. A produção aumenta não só pela força física dos funcionários, mas pela interação social da equipe. O indivíduo não é um ser isolado, mas um membro da equipe. E com isso, a gente encerra por aqui e eu trago uma reflexão para vocês de Roberto Schneider. Tudo o que um sonho